Que a cada momento que eu estava preparando essa palavra, obviamente, que quando a gente prepara, Deus primeiro fala conosco, trabalha em nós, para ser através de nós. E foi muito profundo, muito maravilhoso, e eu quero ter a graça de Deus para poder transmitir para vocês essa palavra. Então, o tema dessa tarde é enraizada nele para frutificar. Qual é o tema desse ano? Qual é o tema desse ano? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre raízes. Raízes em Deus. E eu já vou pedir para você abrir a Bíblia no versículo base dessa tarde, mas eu só quero fazer uma retrospectiva para quem está nos visitando, entender da onde que a gente está partindo hoje. Todo ano a gente trabalha com um tema e a cada ministração a gente constrói um caminho e a gente vai evoluindo nesse tema. E como vocês ouviram falar, como vocês viram aqui nos detalhes da decoração, o tema é flores e frutos. Lá em janeiro, a gente trouxe a mensagem base do ano, que é em João 15. Eu sou a videira verdadeira. Nós falamos sobre a videira verdadeira, que é Jesus. Nós falamos como dar muito fruto estando nessa videira verdadeira que é Jesus. Então nós começamos, o ponto de partida do ano foi esse. Em fevereiro, a ministração foi íntimos para frutificar. E nós entendemos que o lugar secreto não ficou em 2022. O lugar secreto ele é até Jesus voltar. A gente continua nesse lugar de intimidade com Deus para frutificar. E aí março, que o nosso culto recente, falamos sobre tempo e estações. E entendemos que talvez o meu tempo, a minha estação, não é igual de algumas aqui. A estação de algumas aqui não é igual à minha. E eu preciso compreender qual é o time para mim. Em termos de florescer, em termos de frutificar. Nós entendemos lá em janeiro que tem os processos. E que tem processos, inclusive, que são processos de poda. Para que a árvore venha dar fruto. E talvez tem meninas aqui que estão florescendo e frutificando. E talvez tem algumas aqui que estão no processo da poda. E está tudo certo. Desde que você saiba qual é o tempo e as estações que você está vivendo. Esse foi o mês passado. E hoje a gente vai falar sobre enraizada nele para frutificar. Então abra comigo a sua Bíblia em Colossenses 2:6. Colossenses 2:6. Quando eu precisar beber água, você dá glória. Colossenses 2:6. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizado e edificado nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aqui nessa versão, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Glória a Deus. Deixa essa palavra aí que a gente vai ficar ruminando nela nessa tarde, que é a nossa palavra-chave do enraizadas para frutificar. Quando eu vou para o dicionário e pesquiso o significado da palavra enraizado, eu encontro no mínimo 3 significados. Um deles é, a palavra enraizado significa que criou raízes, uma árvore bem enraizada. O outro significado no sentido figurado quer dizer que se fixou em algum lugar, está firme em algum lugar, está enraizado. E tem outro significado que quer dizer que se tornou um hábito, um costume enraizado. E a palavra raiz, quando eu pego a palavra enraizado e tiro a palavra raiz, ela vem do latim radix. E ela é considerada um órgão pertencente às plantas. Como nós estamos falando de flores e frutos, tem tudo a ver falar de raiz hoje. Porque ela é um órgão que pertence às plantas e que são introduzidas num corpo diferente
para absorver substâncias necessárias para o crescimento e desenvolvimento da planta. A raiz, ela vai atuar como um apoio. A raiz, ela vai atuar como um suporte. E o objetivo dessa mensagem, Enraizadas nele para frutificar, é o seguinte: é entender como que a gente faz para estar enraizada nele e quais são os frutos dessas raízes. Vai pegando no seu espírito. Quando a gente entende as duas principais funções da raiz, a primeira delas é qual? É sustentar, fixar a planta. Então, é a raiz que consegue fazer que ela fique sustentada. A árvore fique sustentada. A planta fique sustentada. E a segunda função da raiz é a absorção de água, minerais, vitaminas, nutrientes, para dar os frutos. E aí eu começo a entender essa palavra. Porque essa palavra aí que nós lemos, e você pode ler de novo, ela diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados ou enraizados e sobreedificados nele. Então essa palavra está dizendo o quê? Não adianta apenas você receber o Senhor Jesus. Quantos aqui já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É muito bom. Muito bom. E se você ainda não participou desse momento, você vai ter a oportunidade ainda hoje. Mas o texto está dizendo para nós que, maravilha, a gente recebeu o Senhor Jesus Cristo. Ele dá uma outra informação: andai nele. Legal, eu estou andando com Jesus. Eu estou andando com o Senhor. Mas o texto não para aí. O texto diz assim: enraizai, fique enraizada, arraigadas nele. O que o texto está dizendo? Não adianta, você recebeu Jesus, legal, você está andando com ele, mas não basta só isso. Você precisa ficar sustentada nesse lugar. Você precisa ficar fixada neste lugar. Você precisa ficar enraizada neste lugar. É sobre isso que essa palavra está falando. E estar enraizada nele, em Jesus, é ter um lugar fixo e profundo nele. Porque esse tipo de raiz que o texto está falando não é uma raiz superficial. É uma raiz profunda. É uma raiz fixa. E o texto está nos incentivando, e essa palavra dessa tarde, ela está nos incentivando. Está na hora de sair da superficialidade. Está na hora de ir para a profundidade. Está na hora de ficar enraizada nele. Não basta apenas recebê-lo, andar nele, mas sim estar enraizada nele. Fixada. Enraizada nele é um convite para a gente sair desse lugar supérfluo. Ir para um lugar de proteção, um lugar de fixação. E quando eu abro uma palavra que está lá em Jeremias 17, 7, 8. Jeremias 17, 7, 8. Se você quiser acompanhar aqui, você deixa na palavra de Colossenses, que a gente vai ruminar essa palavra até o fim do culto. Se você sair desse culto só com essa palavra, já vai ser show de bola. Jeremias 17, 7, 8. Diz assim: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e o ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Olha que interessante, cuidar das nossas raízes em Deus é se preparar para estações desfavoráveis. Você nunca vai poder dar desculpa que a sua árvore caiu e balançou por causa da estação, porque se a tua raiz está firmada, a estação vem, ela é desfavorável, o vento vem, o calor vem, mas você não deixa de dar fruto, que é o que está dizendo essa palavra. Nessa tarde nós vamos entender que não basta apenas a gente querer dar fruto, a gente precisa estar com a raiz profunda nele. Porque nós vamos passar por estações desfavoráveis, como disse o texto aqui. Olha o que o texto diz: que estende as suas raízes para o ribeiro. Jeremias 7, 8. Não receia.
Ai, você viu o que estão falando? Você viu o que está acontecendo? Não receia se vem o calor. Não receia se vem o dia mau. Não receia se vem a notícia ruim. Por que não receia? Porque as suas raízes estão estendidas. E as suas raízes estando estendidas, pode vir o vento, pode vir o calor, pode vir a chuva. A base firmada nele faz você continuar dando fruto. O texto está dizendo isso. Nós conseguimos suportar o processo quando nós entendemos que a nossa raiz está firmada nele. Porque a raiz é uma base. Essa é a primeira função dela. Ser uma base. Ser uma proteção. Ser uma fixação. E aí, gente, Mateus 13, 21. Mateus 13, 21. Olha o que vai dizer. Mateus 13, 21. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Sabe a inconstância? Uma hora está tudo bem, uma hora eu não quero mais, uma hora eu quero, uma hora eu vou, uma hora eu não vou. Pouca duração, porque está faltando profundidade na raiz. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, é tarde de nutrir a nossa raiz nele, para que a gente possa ter muita duração. Não é pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essa palavra está dizendo que não tem raiz, é de pouca duração. Vai vir o dia mau, vai vir a angústia, ele vai acabar. Mas isso não é com elas daqui, porque nós estamos florescendo e frutificando e estendendo as nossas raízes nele. Então essa é a primeira função da raiz. Qual que é? Fortalecer, fixar, sustentar, proteger. A segunda função da raiz é nutrir a planta. Levar os minerais necessários. E estar enraizada nele, gurias, é estar nessa fonte de nutrientes. Para dar qualidade à minha árvore e meu fruto. A minha árvore, o meu fruto, ela vai ter nutriente se eu estiver nessa fonte. Nessa fonte inesgotável. Enraizada nele é um lugar de alimento para você. Talvez você chegou aqui nessa tarde e parece que está tudo tão fraco. Parece que está tudo tão instável. Nessa tarde é tarde de colocar suas raízes naquele que pode nutrir, te dar alimento, te dar força. Enraizada nele para que a gente possa absorver os minerais, as vitaminas suficientes para que a gente possa florescer e frutificar. E aí, sabe qual é o desafio? Até agora eu entendi, Sabrina. Você está me dizendo que a raiz da árvore ela tem duas principais funções: sustentar e alimentar. E, nossa, eu quero essa raiz. Eu quero essa raiz na minha árvore. Me motiva a querer essa raiz. Faz sentido para a minha vida. Mas sabe por que às vezes a gente não se importa tanto com as raízes? Sabe por que às vezes a gente olha uma árvore, mas a gente não considera que ela tem uma raiz que está abaixo dela? Sabe por quê? Porque uma das características da raiz é que ela não aparece. Uma das características da raiz a raiz é um órgão vegetativo, geralmente subterrâneo. Não dá para ver. Na maioria das vezes a gente não vê a raiz. E aí ela fica o quê? Subterrânea, não fica visível. E nós mulheres, a gente se importa tanto com o que está visível, com a aparência. Hoje a gente está nesse tema lindo, flores e frutos, e a gente quer ver as flores, quer ver os frutos, porque é bonito. E aí a gente se esquece rapidamente da raiz, porque ela não aparece. E talvez estão olhando para você e dizendo, não tem fruto. Não tem fruto, não tem flor. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Se você está cuidando da sua raiz é o que importa, porque o fruto e a flor é questão de tempo. O detalhe aqui não é se não tem fruto ou não tem flor. O detalhe é se você está cuidando da raiz. E aí uma das características é que ela não aparece e a gente se porta tanto com o que está aparecendo. E às vezes a gente se esquece da raiz que não aparece. A raiz que não aparece é os momentos que você tem de oração com Deus no seu quarto.
É o momento que você tem de devocional que ninguém vê. É o momento que você está lá buscando o Espírito Santo e ninguém está vendo. Você está nutrindo as suas raízes. Ninguém está vendo e ninguém precisa ver, porque é raiz. Vão ver, sabe o quê? Os frutos disso. Então, eu tenho uma palavra nessa tarde, porque talvez mulheres chegaram aqui, a igreja está linda, é flores e frutos, eu vejo mulheres fluindo, eu vejo mulheres frutificando, mas eu nada, mas fica tranquila, se você está na raiz, está cuidando da raiz, é o que importa. É o que importa. Porque o fruto e a flor é questão de tempo. Fica tranquila, talvez a estação ainda não chegou, mas cuida da raiz. E aí, quando eu entendo que a raiz ela não aparece, por muitas vezes ela fica escondida, por muitas vezes ela não é reconhecida. Nessa hora, o inimigo adora fazer um jogo com a gente. E eu vou falar. Ele adora dizer assim, olha como é que tu tá e olha a fulana. Comparação. Quando você está na raiz, cuidando da sua vida espiritual, buscando a Deus, do seu jeito e do jeito que Ele mandou, focada, tentando fortalecer e firmar suas raízes nele, na palavra dele, o diabo adora chegar e dizer, olha a fulana, comparação. Como tem isso no nosso meio, mas em nome de Jesus já caiu por terra. Porque eu já entendi que o meu tempo é diferente do tempo da outra. Que eu não preciso ir para a rede social ficar comparando com as outras. Porque eu estou no lugar certo, eu estou no lugar onde Deus me plantou. E eu estou cuidando das minhas raízes. Não fica preocupada se alguém do teu lado está dando flor e você ainda não está. Fica preocupada em cuidar da sua raiz. Fica preocupado em alimentar, em nutrir, em buscar esses nutrientes necessários na palavra de Deus, porque vai chegar o tempo que você vai florescer e frutificar. Aí Romanos 11, 18 vai dizer assim, Romanos 11, 18. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre-se, que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Sabe os ramos, as flores, os frutos, as folhas? São tão lindas, nossa, glória a Deus. Mas o texto está dizendo, não se glorie, mas olha, se você se gloriar, lembre-se que é a raiz que sustenta, que é o lugar que você está plantada. Que é a presença de Deus que você está plantada. É que vai sustentar as flores e os frutos. Tem gente que se preocupa tanto em florescer e frutificar. E a gente está nesse tema, quer esse ano isso. Quantas querem? Diga glória a Deus. Sabe por que a gente quer? Porque lá em João 15, quando a gente estudou aquela palavra, a gente entendeu 4 verdades. A primeira verdade é, nós fomos chamadas para frutificar. A segunda verdade é, o nosso fruto glorifica a Deus. A terceira verdade é que não é pouco fruto, não é alguns, é muito fruto. E depois, para dar tudo isso, a gente precisa permanecer na videira. A gente aprendeu em João 15, ou seja, nós somos chamadas para frutificar. Você crê nessa palavra? Mas pastor, ainda não chegou a hora. Fica tranquila, cuida da raiz. Cuida da raiz. Mas fulana já está lá na frente, não te preocupa, a tua estação vai chegar. Romanos 11, 18 nos falou isso. Legal, quando as flores, os frutos e os ramos aparecem, mas eu sei que quem sustenta é a raiz. Esse lugar que eu estou em Deus. Não deixe para nutrir essa raiz só quando vir a estação ruim. A estação desfavorável. Porque não vai dar tempo. Aproveita a partir de agora, a partir de hoje. Vamos ser intencionais em alimentar a nossa raiz naquele que é a fonte inesgotável de nutriente para a nossa vida espiritual. A partir de hoje. Como diz a palavra, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, andai nele enraizadas. Nós estamos nesse estágio, meninas.
Nós já recebemos eles, nós já estamos andando com ele, nós estamos no 4º culto. Agora é cuidar da raiz, é olhar para a nossa raiz. E a pergunta que eu quero fazer nessa tarde não é se você está dando fruto. Não é se você está florescendo. A pergunta que eu tenho para você nessa tarde é como é que está a saúde da tua raiz? A pergunta que eu quero fazer nessa tarde não é se você já deu fruto nesse tema nesse ano. A pergunta é, como é que você está cuidando da qualidade da sua raiz? Essa análise não é minha, eu não vejo. É no secreto, lembra? Raiz ninguém vê. Raiz ninguém está vendo, é só você e ele. Em nome de Jesus, nessa tarde é uma tarde de olhar para a saúde da nossa raiz e dizer, Senhor, eu estou precisando da fonte. Eu estou precisando de nutriente, eu estou precisando de vitamina. Vem um ventinho, eu já me balancei, já caiu fruto. Já desisti de algumas coisas. Mas em nome de Jesus, nessa tarde eu quero fortalecer a minha raiz em Ti. Porque eu sei que depois é questão de tempo para poder florescer e frutificar no nome de Jesus. Aí, gente, lá no significado, quando eu falei para vocês, eu falei que um dos significados era que se tornou um hábito. Enraizado no significado significa que se tornou um hábito. Que se tornou um costume. Hábito, constância, repetição. Para a gente ter uma raiz profunda, a gente precisa ter uma constância nas atividades espirituais que a gente tem feito, nas disciplinas espirituais. Constância, hábito, repetição. Posso falar uma coisa para vocês? Eu nem sei se eu falo. Falo ou não falo? Não é um culto no mês que vai dar saúde para a minha raiz. Se você está esperando culto após culto elas para florescer e para frutificar, você está perdendo tempo de investir na raiz todo dia. Todo dia investir na raiz. Ninguém está vendo, mas a raiz não aparece. A raiz não é para aparecer. A raiz não é para ser reconhecido por homens. A raiz é para fortalecer. Porque questão de tempo eu vou frutificar e florescer para a glória de Deus. É o hábito, é a constância, é fazer com repetição, é fazer querendo e não querendo. Tem dias que a gente não está afim, mas a gente faz. A gente escova o dente todo dia, toma banho todo dia, então a gente tem que orar todo dia, ler todo dia a palavra, buscar ajuda se precisa. A gente precisa ter constância. Eu quero ver um monte de mulher florescendo e frutificando em nome de Jesus. Mas pelo amor de Deus, não é só no culto do mês, é todo dia. Não é uma ministração. Nós precisamos estar constantemente, intencional neste lugar. E aí, só para a gente passar para uma próxima etapa. Meu Deus do céu, o horário passa assim, diga glória a Deus. Eu já entendi que o negócio de querer só o fruto e a flor não vai dar certo. Porque vai ser temporário. Eu já entendi que eu preciso estar enraizada nele. Eu já entendi que os benefícios de estar enraizada nele é que eu estou protegida. Eu estou solidificada. Eu estou sólida. Eu estou com base. Eu estou fixada. Vem o vento e eu não caio. Vem o dia mau e eu não desisto. Vem o não e eu não vou parar, eu não vou perecer, porque eu já entendi. E eu já entendi que é um lugar que ninguém vê. É o choro do quarto, é o choro no chuveiro. Ninguém vê. É a raiz. E eu já entendi que é todo dia. E aí, qual que é o benefício de tudo isso? E eu escolhi 4 frutos para a gente poder entender que são os frutos de uma raiz saudável em Deus. Na medida que você for dando esses 4 frutos, é sinal que a sua raiz está com saúde. E o primeiro fruto que eu quero trazer aqui é lá em Mateus 3:8. Esses frutos vão indicar se a nossa raiz está saudável, está nutrida por ele. Primeiro fruto. Meu Deus. Produzam fruto digno de arrependimento.
como que está a capacidade da gente se arrepender? Como que está a capacidade da gente pedir perdão? Às vezes em um orgulhinho, não vou reconhecer que eu errei. Eu não estou arrependida, eu faço mesmo, é do meu jeito, eu sou assim. Não, a gente não é assim, né, gente? A mulherada da igreja que não é assim. Por quê? Porque estamos produzindo fruto digno de arrependimento. A gente pode até errar, mas a gente se arrepende. Isso é sinal que a minha raiz está nele. Porque quando a minha raiz está nele, vem aquela palavra que a gente adora falar. Romanos 12, 2. Qual que é a palavra? Romanos 12, 2. A gente adora falar essa palavra. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente. Metanoia. A primeira característica do fruto de arrependimento é quando eu cognitivamente quero mudar. Eu me arrependo, eu reconheço, eu quero mudança. Posso profetizar que Deus tem transformação nessa tarde para a nossa vida? Posso profetizar que esse é um ambiente para ter esse fruto de arrependimento e dizer assim, Senhor, eu me arrependo, porque muitas vezes eu não tenho feito conforme a Tua palavra, mas nessa tarde eu estou aqui porque eu quero uma metanoia, eu quero o fruto do arrependimento. Eu já entendi que a minha raiz está em Ti, e se a minha raiz está em Ti, um dos frutos que ela dá é do arrependimento. Atos dos Apóstolos 3:19 diz, arrependam-se. E, pois, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Existem benefícios para o arrependimento. O primeiro benefício é que os nossos pecados são perdoados. E quando o meu pecado é perdoado, eu tenho a minha comunhão com Deus, ativa novamente. A única coisa que nos separa de Deus, que nos envergonha de buscar a Deus, que nos envergonha de orar, de ler a Bíblia, é que a gente às vezes está em pecado. Mas quando a gente se arrepende, produz o fruto do arrependimento, a gente tem coragem de chegar na graça de Deus e pedir perdão e dizer, Senhor, eu me arrependi, eu volto para Ti e eu sei que os meus pecados vão ser perdoados. E através do meu pecado ser perdoado, eu tenho um grande benefício que se chama cura. Quando eu sou perdoada, eu sou curada. Posso profetizar que essa tarde é uma tarde de cura para as nossas vidas? Através do fruto do arrependimento, nós colhemos a cura que Deus tem para nós. A gente alcança essa cura através do momento que a gente se arrepende, abandona o pecado, tem metanoia, renovação de mente, transformação de mente, e aí a gente acessa o benefício da cura. A confissão me mostra que eu quero mudar. Quando eu confesso, quando eu me arrependo, é porque eu quero mudança. Como eu falei para vocês, o benefício do arrependimento é para a alma. Existe o benefício espiritual, que o nosso pecado é perdoado, e existe o benefício para a nossa alma, que é onde a nossa tristeza pode se transformar em alegria. A ferida é curada através do benefício do arrependimento. Aqui em Salmos 32:1 fala sobre isso. E em 2 Coríntios 7, 9 e 10 fala também sobre isso. E quando a Bíblia nos orienta, muitas vezes, chamar alguém, confessar para alguém, vocês aqui na igreja têm um ambiente seguro com as pastoras, líderes de GC. Quantos estão no GC aqui? Você tem uma líder no seu GC. Você está num ambiente seguro. Para que se você não está conseguindo sozinha gerar o fruto do arrependimento, você pode pedir ajuda. Por que a gente tem que dar esse passo às vezes? Porque a gente vence um gigante. Sabe qual é o gigante? Orgulho. Você tem essa oportunidade de abrir o seu coração, reconhecer no lugar de segurança. De novo eu repito, porque você não vai sair no WhatsApp e no Facebook e nos stories falando que precisa confessar alguma coisa.
Você não vai fazer isso. Você vai olhar para a sua liderança de GC, a líder mais próxima, que você confia, que já conhece a sua história, e vai falar. Diga glória a Deus. O outro fruto que eu quero falar, qual que foi o fruto que a gente falou? Frutos de arrependimento. Raízes saudáveis produzem fruto de arrependimento. Ah, mas eu sou perfeita, então você tinha que estar no céu, você não tinha que estar aqui. Todas nós precisamos ter essa autoanálise, essa reflexão, o que a gente precisa melhorar, o que eu preciso ver que eu não estou enxergando. O segundo fruto que eu quero falar, eu vou falar de 4, diga glória a Deus. E nós vamos medir a nossa raiz. Será que a minha raiz está saudável? Será que a saúde da minha raiz está boa? Porque se não está, não te preocupe. Essa tarde, em nome de Jesus, vai ser uma nova estação para a sua árvore, para a sua raiz. Lá em Romanos 6, 22 e 23, vamos ver qual é o segundo fruto. Só melhora, gente, só melhora, só fica mais fácil, diga glória a Deus. Não fica mais fácil, é a gente que fica mais forte no Senhor. Diz assim, ó: agora, porém, libertados do pecado. Opa! Agora, porém, eu me arrependi e fui liberto do pecado, fui perdoada e fui curada, transformados em servos de Deus, transformadas em servas de Deus. O fruto que você escolhe é para santificação. Eu ouvi um eita glória, é eita mesmo. Eita glória. Se eu falei que fruto de arrependimento já não é uma coisa simples, esse aqui precisa de uma atenção especial. Fruto de santificação. João 17:17 vai nos dar uma dica. Como que eu adquiro esse fruto? Como que eu produzo esse fruto? João 17:17 vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade traz santificação para a nossa vida. A palavra traz santificação para a nossa vida. Quer medir a saúde da tua raiz? Como que está o teu tempo com a palavra de Deus? Tudo bem se não rola um aleluia, um glória a Deus, ou uns 2, 3 perdidos aí. Vai dar tudo certo no final, diga glória a Deus. Aí diz assim em Efésios 1:4, meninas, esse versículo, se você tiver lá um quarto de oração, se você tiver um quadro de anotação, cola um post-it para a gente lembrar disso aqui. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Quantas creem nisso? Diga glória a Deus. Eu creio nisso. Nele, para quê? Para sermos santos. Fruto da santificação. Como que está a saúde da nossa raiz? Feche seus olhos. Como que está a saúde da tua raiz? Eu já entendi que o fruto do arrependimento é um sinal de uma raiz saudável. Eu já entendi que o fruto da santificação é um sinal de uma raiz saudável. Fica tranquila que o ambiente aqui não é para julgar ninguém. É simplesmente para trazer clareza. Como o Senhor quer cuidar de nós através de raízes saudáveis, através de estar enraizada nele e através de produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de santificação, para que o nome dele venha a ser glorificado. Pode abrir os olhos. Continuando. E agora eu só pincelei da santificação porque é um recado único e a gente poderia ficar aqui só falando desse fruto. Mas eu preciso avançar para mais 2. E eu quero falar lá em Hebreus 13:15. E agora, meninas, é o eita de novo. Eita! É o eita de novo. Vamos lá. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Dizem por aí, eu nem sempre concordo com essa teoria. Dizem por aí que a mulher fala bastante. Que a mulher fala demais. Que aonde tem um grupinho de mulher, tá uma conversa, né? Um monte de conversa. Eu tive que escutar
que quando a gente fica lá atrás entregando lá o nosso panfleto, que a gente mais conversa do que entrega. Eu disse assim, como assim? Vocês mais conversam do que entregam o que tem que entregar. Não importa, o objetivo está sendo feito. E aí, quando eu leio que o fruto dos lábios significa sacrifício de louvor, eu pergunto, o que está saindo dos nossos lábios? Medir a saúde da minha raiz é entender o que eu estou falando. Mudou o eita para meu Deus e ai, 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 mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí, gente, Lucas 6,45 vai dizer, a boca fala do que o coração está cheio. A gente já podia começar orando aqui, pedindo já o fruto do arrependimento é rapidinho aqui para a gente pedir perdão, porque às vezes a gente reclama, a gente fala mal, a gente desanima. E sabe qual é o problema da mulher? Porque a mulher, ela foi feita para influenciar, diga glória a Deus. Ela foi feita para dar fruto. E às vezes a gente está desanimada e vai influenciar a outra a ficar desanimada. Está repreendido em nome de Jesus. Vai sair da nossa boca o fruto dos lábios. Vai sair da nossa boca sacrifício de louvor. As coisas não estão boas, mas nós vamos louvar a Deus. E aí a gente nem combinou o primeiro louvor. A gente nem combinou o primeiro. Mas qual que foi o primeiro louvor? Então louve. Simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. E aqui está o resultado de uma raiz que está em Deus. Para de reclamar em nome de Jesus. Vamos orar. Eu falo isso para vocês, mas serve para mim com toda a certeza absoluta do mundo. E aí eu poderia trazer vários versículos, eu vou ler alguns. Porque doeu tanto esse fruto para mim, que eu disse assim, tá, Senhor, eu vou para a Tua palavra, eu vou agora fazer um apanhado de versículo que fala de lábios. Do que falar, o que Tu queres ouvir, Jesus? O que Tu queres que eu produza de frutos dos meus lábios? Já que a mulher fala bastante. Efésios 4:29. Posso ler? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Provérbios 4:24. Afaste-se da boca e as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios e maldade. E aí sabe o que eu aprendo aqui? Mas Sabrina não é eu, é a fulana que vem me contar as coisas. E você está ouvindo por quê, criatura? Porque ela só fala se você está ouvindo. Se você é uma parede, ela não vai falar. Mas eu só escuto. Afaste-se da boca e palavras perversas. Provérbios 15:28. O justo pensa bem antes de responder. Essa aqui é para mim. O justo pensa bem antes de responder. Sabe aquela frase que ele diz? Quando eu vi, saiu. Quando eu vi, escapou. Pronto, falei. É impressionante. Aí aqui a palavra está dizendo, o justo pensa bem antes de responder. Às vezes a gente nem termina a pessoa perguntar, a gente já está falando. As esposas vão me entender. Eu poderia continuar lendo vários versículos, mas aquela placa está levantada lá do horário. E aí deixa eu falar uma coisa aqui para nós. Provérbios 10:31-32. A boca do justo produz sabedoria. Mulheres sábias edificam a sua casa. Mulheres sábias edificam a igreja, um grupo de mulheres juntas, um GC, no ministério de mulheres edificam coisas, edificam pessoas, edificam ministérios. Hebreus 13:15, anote esse versículo que é o versículo do fruto que a gente tem que produzir. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus. Na minha versão ainda diz continuamente. Alguma versão aqui diz isso? Continuamente a Deus, um sacrifício de louvor. Ou seja, continuamente. O que é a raiz? Hábito. Repetição. Mais que uma vez. De novo.
com vontade, sem vontade. O fruto dos nossos lábios é louvor, é alegria, é tristeza. Essa tarde, Deus quer mudar as palavras das nossas bocas também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ler Apocalipse 4:11. Porque já que o versículo falou sacrifício de louvor, que louvor é esse? O louvor é esse aqui que está na tela, ó. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. E aí, para a gente passar para o próximo fruto, que esse fruto, meninas, a gente vai falar até o final do ano. Quem chuta? Quem dá um palpite? Nós vamos falar até o fim do ano esse fruto. A gente já falou na primeira ministração, já falou na segunda. A gente está sempre falando dele, a gente vai continuar falando nele. Gálatas 5, 22, 23. Esse aí merece um post-it na sua agenda. Esse merece um post-it na sua agenda. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como que está a qualidade da tua raiz? Como que está as virtudes do fruto do Espírito? Porque eu falei, mas eu vou repetir. O fruto é com todas essas virtudes. Ou seja, eu tenho domínio próprio, então eu não preciso amar. Se fosse fácil assim, né? Eu sou mansa, então eu não preciso ter fé. Não. É um fruto com todas essas virtudes. Como que está a raiz? Como que está a saúde dessa raiz? Eu falei de 4 frutos aqui. Eu não vou me estender, mas só para você ter uma ideia, o fruto do Espírito é uma manifestação externa de uma obra interna, ou seja, raiz. O fruto do Espírito, ele se manifesta, mas é porque a obra interna está sendo feita, a raiz está sendo cuidada, eu estou enraizada nele. E aí eu preciso resumir aqui, nós falamos de enraizada nele, e eu trouxe aqui 2 principais funções, que é estar fixa neste lugar, que é me alimentar deste lugar. Eu falei que às vezes a gente não quer isso porque ninguém vê, não aparece, a raiz fica escondida. Mas não se preocupa porque no momento certo vai aparecer. Vai vir um dia mau e vão dizer para você como que você não desiste. É porque eu tenho uma raiz firme nele, é porque eu estou com ele, eu estou na palavra dele, eu acredito nele. Eu queria que nessa tarde você ficasse de pé, como uma árvore que se coloca de pé, e a própria palavra nos compara a essa árvore, e nós estamos falando de um tempo de flores, de frutos, mas a gente entende que não tem como florescer e frutificar sem a nossa raiz estar saudável. Mas até dá, mas vai vir a estação desfavorável, e aí o negócio vai ficar ruim. E aí eu corro o risco dessa árvore tombar, ou desse fruto ser desperdiçado. Eu corro esse risco quando a minha raiz não está nele. E nessa tarde eu quero que você faça uma avaliação pessoal, porque a raiz ninguém precisa ver. Eu não sei como é que está a tua raiz e também não preciso saber. Eu só quero instruir você a olhar para ela agora. Feche os seus olhos. Como que está a saúde da tua raiz nele? Eu falei que uma das maneiras de saber é entender se você está frutificando o fruto do arrependimento. Você está reconhecendo que você precisa melhorar? Você está reconhecendo que você precisa mudar algumas coisas? Você está reconhecendo que você precisa abandonar algumas coisas? Você está reconhecendo? Está fácil para você? Está nítido para você?
Será que as pessoas têm que falar mais que uma vez que você está errado e mesmo assim você bate de frente dizendo que não está? Ou será que está fácil você se dar conta? Você se dá conta que você errou e você pede perdão e você se arrepende, você vai para o quarto, você chora e você diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu reconheço que eu preciso me arrepender. Talvez essa tarde é uma oportunidade. Fica tranquila, nós estamos de olhos fechados e eu não quero expor você. Mas esse fruto vai manifestar se a raiz está saudável. O outro fruto é o fruto da santificação. Santifica, Espírito Santo, na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Eu quero estar nessa palavra. Eu quero estar nessa palavra, enraizada nessa palavra. Há uma fome que Deus pode colocar no nosso coração para buscar mais da palavra dEle. Olha, depois eu quero saber como é que está o fruto dos lábios. Deus quer mudar essa tua afirmação de derrota por vitória. Deus quer mudar esse teu choro por alegria. Deus quer mudar essa tua murmuração, essa tua reclamação por gratidão. Gratidão. Mulheres maduras são gratas a Deus. Mulheres maduras são gratas ao Pai. E depois, o outro fruto é o fruto do Espírito. Pai, eu preciso manifestar as virtudes, mas trabalha dentro de mim, Oh, é tarde de fortalecer a tua raiz, mulher. A tua raiz saudável, a tua raiz firmada. Chega de inconstância, chega de começar e parar e desistir. Eu começo e desisto porque eu não vou dar conta. E quem disse que é você que tem que dar conta? Quem tem que dar conta é Deus através de você. O negócio é o seguinte, aqui você tem liberdade. Aqui você tem liberdade. O ambiente já está pronto. Você já recebeu essa palavra. É tarde de colocar nutrientes nessa raiz através da fonte. Eu quero deixar você livre. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser levantar a sua mão, se você quiser vir aqui na frente, se você quiser pedir oração, você está livre. Para que fique mais fácil, se você quer oração, você pode vir na frente, ou você levanta a sua mão, eu não sei. Eu quero que você seja livre. A equipe está liberada para fazer o que o Espírito Santo mandar. Mas eu quero que agora o fruto dos teus lábios, cante a Deus essa canção.